Fala, fiel. Hoje eu tenho um agradecimento a fazer e uma ótima notícia para dar. Primeiro, quero agradecer aos 80% dos corintianos que, em recente pesquisa, disseram que o Corinthians vai estar bem melhor ao fim do meu mandato. Esse apoio de vocês é um privilégio. Agora, a notícia. No dia 19 de junho, eu tive uma conversa olho no olho com vocês. Falei que a gente estava fazendo sacrifícios para que, em breve, o Corinthians pudesse investir no seu futebol, com critério e sem loucuras. O sacrifício valeu a pena, e esse dia chegou. E para finalizar, como eu coloquei de eleições, ontem nós vimos aí o senhor Augusto, candidato, fazer declarações, atrapalhar o Corinthians, porque nem registrar a candidatura ele registrou, falar do treinador que foi contratado, vai dirigir o time que ele pretende presidir, mas também não é novidade, já fez isso com o Fábio Santos há 3 dias atrás, né, depreciando o patrimônio do próprio clube que ele pretende dirigir. Então a gente só tem a lamentar e que, se ele for candidato e vencer a eleição, ele toma as atitudes dele. O presidente aqui sou eu até 31/12/2023. As atitudes, as responsabilidades, as obrigações são minhas. Eu assino, eu resolvo e eu que arco com as consequências, como é até hoje. Fiz um mandato de impopular, fazendo o que o Corinthians precisa, e vou seguir fazendo, independente do que um candidato ou a candidato vai falar. Não sei quem é ele para ter que consultar, né? Nem candidato oficial é. Então, e mesmo se fosse, também não consultaria. Em 2024 ele faz o que ele quiser, se ganhar a eleição e se for candidato. E o Roberto de Andrade estão posicionados para uma foto. O presidente vai dar umas palavras. Bom dia a todos. Hoje a gente demorou um pouquinho, mas hoje a gente apresenta o Fernando como nosso treinador para a temporada de 2023. Te desejar, Fê, boa sorte, todo sucesso. Você tem todo o nosso apoio, confiança, e vamos embora, vamos trabalhar e vamos em frente. Sucesso. Rapaziada, é o seguinte, a gente tem que ter paciência, né? Nós tivemos uma temporada passada muito difícil, uma temporada retrasada muito difícil, uma temporada passada boa, até que foi boa, com o Traíra, mas a gente pode falar tudo do Traíra, mas a gente não pode falar que ele não era bom técnico. Aí é passar do ponto, porque assim, infelizmente algumas pessoas vão cair na real nesse ano aqui. Chute, tá? Chute. Me cobrem depois. Mas muitas pessoas aí podem cair na real. Vamos mudar pro podem, um pouquinho mais covarde. De que, sim, o Traíra foi Traíra. Agora, a gente tinha um técnico. Por mais que é Traíra, mas a gente tinha um técnico. Pardal, vocês vão ver esse ano, tá? É bom para as pessoas caírem na real de que eu não tô falando isso pra erguer os bagos do Traíra, não. Só que eu tô falando isso pra que a gente possa trazer um técnico melhor ou à altura dele. Pode ser que o Lázaro, daqui 5 jogos, encaixe o time e tal. E eu vou falar pra vocês aqui, vamos esperar o cara trabalhar. Assim como eu falei pro Mancini, Thiago Nunes, Silvinho, o Vitor Pereira, né? Enfim, todos eles. Vamos esperar o cara trabalhar. Vou dizer a mesma coisa do Lázaro. Agora, a várzea... Deixa eu te fazer uma pergunta pra você, corintiano. Essa várzea que é o Corinthians hoje, não assusta vocês não, cara? Não assusta vocês não, essa várzea? Vocês não acham nem um pouquinho bizarro o Lázaro, técnico do Corinthians? Nada, pra você é super normal. Enfim, e esse ano, cara, o pior momento pra você colocar um cara que nem técnico pra ser técnico do Corinthians, porque até então ele não tinha nem o DRT de técnico, né? A gente costuma falar assim, não tinha nem o DRT de técnico, né? Não tinha a documentação. O cara foi apresentado 3 meses depois de ser anunciado.
porque o cara não tinha documentação de técnico. Ou seja, o Corinthians arrumou qualquer pessoa, literalmente qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento de dados, de cálculos, que ele é um analista, e ele transformou o cara em técnico. Por quê? Porque teve uma ligeira boa passagem enfrentando Águas Santas, né? Enfrentando, sei lá, Mirassóis, sei lá, qualquer porra, né? E aí você tem um Lázaro agora como treinador. Então assim, o Corinthians se apresentou no dia 15 de dezembro. 15 de dezembro. Foram 30 dias, né? Fora aquele monte de folga que esse elenco acha que tem o direito aí, né? 30 dias de trabalho. 30 dias pra não apresentar absolutamente nada. Nada, tá bom? 30 dias. Ah, mas o treinador é novo. O treinador do Red Bull Bragantino também estreou hoje. Ah, mas o time não tá entrosado. Os caras que chegaram no Red Bull Bragantino também estrearam hoje. Ah, mas fizeram um jogo treino que não tava... Foi a mesma coisa que tava ali. Hoje no nosso pré-jogo, né, aqui no canal, teve um mano que perguntou o seguinte, assim, ele falou assim, e aí, como que você acha que o Corinthians tá como favoritismo no campeonato, sendo realista? Porque eu tento ser o mais, tento trazer a energia positiva o máximo possível pro nosso pré-jogo. Aí eu pincei uma parte da nossa live de pré-jogo e falei o seguinte, cara, eu vejo o Corinthians atrás do Palmeiras, muito atrás, vejo o Corinthians atrás aí, um pouco atrás de São Paulo, um pouco atrás de Santos, aí citei o Bragantino também, um pouco atrás do Bragantino, e alguns clubes do interior também chegam muito forte. Nossa, parecia que eu tinha pegado e enfiado o dedo no cu do cara ali dentro do chat. Meu Deus, como assim você fala que o Corinthians está muito atrás? Você dá pra perceber agora? Ou você é tão burro a ponto de não conseguir ver uma coisa escancarada na tua cara assim? É o seguinte, eu falei que eu queria emoção, que é bom a gente dar emoção, mas não precisa de tanto, pessoal. 3 pênaltis perdidos na zagueira. Autorizado Felipe, pé direito, bateu! Gol! O Ituano é semifinalista do Paulistão Sicredi 2023. De virtual rebaixado do Paulistão. Vai passar o Leonan, Muriqui, tenta o lance individual, já escapou do Bruno Mendes, clareou, atravessou pra quem? Passou pelo Galdesani. Chega nela o Lucas Mendes com chance pro cruzamento, vem o levantamento, Muriqui! Gol! Aquela área se atira pra bola, entra com bola e tudo pra fazer o segundo gol do Remo no Mangueirão. Na área, driblou pra linha de fundo, cruzamento pra trás! Gol! Cabreira, bota lá dentro. De novo a bola pelo alto. A chegada de Montiel foi carregando, passou primeiro pelo Fagner aqui nesse lance. Levou, vem mais um, outro drible, cortou, Cabreiras esperando e tá lá. Bota lá dentro. Acabou agora há pouco aqui em Itaquera. Corinthians 0, Argentinos Júniors 1. Um jogo ridículo do Corinthians, uma coisa tenebrosa, né? Uma coisa assustadora. Várias coisas para falar para vocês, mas se eu tiver que começar, começaria pelo final, pela ideia principal do vídeo de hoje, que é que mais uma vez fica evidente que o Corinthians não tem treinador. É isso, né? O Corinthians em campo é um retrato do seu técnico. O Corinthians não tem a mínima ideia do que está fazendo, o Corinthians não tem a mínima ideia de onde está, para onde vai, o que quer na vida. O time do Corinthians é incapaz de trocar 3 passes, o Corinthians não tem jogada nenhuma. O Corinthians é um meio de campo que não marca, que não protege a zaga, assim tão pouco cria, que não chega no ataque, que não cria jogadas, não tem jogadas com os laterais, não tem triangulações, não tem jogadas pelo meio, simplesmente não tem nada. O Corinthians é um deserto. O Corinthians é um deserto. E hoje... O Fernando, na qual é um profissional, assim como todos os demais, que a gente tem um respeito muito grande, hoje a gente era impossível de conversar muito, tamanha a dor de cabeça que todos nós estávamos, chateados, cabisbaixos. Ele foi para a coletiva com o Fausto, retornou, fechamos com os atletas e todo mundo foi para as suas casas. Então amanhã a gente volta a se reunir muito cedo, assim como todos os dias. Não tem uma reunião marcada amanhã de manhã, já é
uma dinâmica natural de todo profissional no departamento de futebol chegar muito cedo para trabalhar, e assim a gente conversa e a gente escuta o Fernando um pouquinho, a gente pondera também aquilo que a gente viu, aquilo que a gente pensa e acredita para o futuro do clube para tomar a melhor decisão junto com o nosso presidente. A gente tem que esfriar um pouco a cabeça, né, Bela? Eu estou chateado, assim como os atletas estão, o Fernando também, o presidente, todo mundo, o torcedor, então nesse palco, o torcedor está muito mais chateado, se me perdoe a palavra, o torcedor está puto pra caramba, né? Mas a gente tem que ter razão nesse momento, avaliar bastante tudo que foi feito até o momento, o que projeta-se para frente, enquanto dificuldade, enquanto posicionamento que a gente quer que a instituição ocupe nas competições que disputaremos. Então, não dá para chegar aqui para vocês e passar uma posição oficial do clube sem antes definir, principalmente com os profissionais. A gente está trazendo para vocês aqui que com cabeça fria e não nesse momento onde todo mundo está extremamente decepcionado com o resultado, a decisão vai ser tomada. Mas caiu? Caiu. Mas ele caiu oficialmente? Não, mas ele caiu. Estou dizendo que ele caiu. O Pedro Ramiro está conosco, repórter da Rádio Bandeirantes, com notícias sobre o Corinthians. Diga, Ramiro, boa tarde. Tudo bem, Ronald? Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. Fernando Lázaro não é mais treinador do Corinthians. Notícia que saiu há pouco, o comunicado oficial do clube deu conta de que o treinador, depois da derrota para o Argentinos Júniors, não faz mais parte do principal cargo da comissão técnica. Isso... Boa tarde a todos. Vamos dar início à apresentação do técnico Cuca, presidente Duílio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes entregam agora a camisa para ele. Obrigado, presidente Duílio Monteiro Alves, gerente de futebol Alessandro Nunes. Em instantes começaremos a entrevista coletiva do técnico Cuca. Carla, você é contra, você é de algum movimento corintiano, e como que será a postura agora da torcida feminina quando o Corinthians jogar? Eu sou representante da Loco Esporte Corinthians. Hoje nós estamos com essa situação toda. Nós somos contra a contratação. A hashtag Respeita as Minas, ela foi pioneira no futebol pelo Corinthians, mas hoje a gente coloca essa hashtag abaixo e a gente vem falar que a gente não quer só o marketing, a gente quer ser respeitada em todos os sentidos. Essa contratação ela vem violar todas essa caminhada que a gente vem lutando. O Corinthians ele é pioneiro, foi falado, diante de Copa do Brasil, diante de Libertadores, diante de Brasileiro, diante de tudo isso vem primeiro a história do clube, a essência do clube e o respeito acima de tudo. Então eu acredito que a gente está aqui buscando não de forma pacífica falar que tem como voltar atrás, nós sabemos que existe essa oportunidade. No nosso clube, né? Eu acho que o Cuca pode... Tô falando também que o cara tem que ser eternamente cancelado, né? Não tô querendo acabar com a vida do cara, só que o Corinthians não é lugar pra isso, né? O Corinthians é o time da democracia corintiana, o Corinthians é o time que foi fundado por operários, o Corinthians sempre esteve ao lado aí das pautas que buscam a melhoria do Brasil e das condições de vida do povo brasileiro. E quando o Corinthians admite um técnico como esse, o Corinthians está desrespeitando todas as mulheres brasileiras, especialmente as corintianas. Para essa menina que eu ouvi, que me mandou uma mensagem falando: eu não vou ao protesto, eu não consigo estar no protesto, porque eu sofri abuso infantil e essa contratação gerou em mim enormes gatilhos. Então, assim, Duílio, e patrocinadores, especialmente Nike, BMG, todos vocês, o que é respeito às minas para vocês? O respeito às minas, Duílio, não é fazer campanha de Dia das Mulheres e Dia das Mães no Parque São Jorge, levar a mulher na arena e falar que fazer o uniforme para mulher e falar que vocês respeitam as mulheres. Veja a situação,
não é? Primeiro sai o Vitor Pereira, aquela loucura, a sogra, aquela conversa toda. Não, melhoramos o ambiente porque o Lázaro tem ótimas ideias, jogadores foram a público, apoiaram, não rendeu o trabalho em campo, que é uma coisa importante, não tem como dissociar disso. Aí sai o Lázaro, já uma pressão, todo mundo aceitando a ideia de que não funcionou o trabalho. E o Corinthians rapidamente escolhe o Cuca. Isso gerou uma revolta de muitas mulheres, de muitos homens, mas as organizadas apoiaram, pelo menos a principal organizada apoiou. Então o Corinthians foi lá e contratou o Cuca. Chega, aí vem um problema que ele tem, né? Uma situação da justiça que é antiga, mas que existe, tá aí no currículo dele, não é? É público e é notório. E isso, na sexta-feira, gerou um mal-estar, veio a derrota para o Goiás e ontem esses protestos, mais uma vez, e tudo isso ainda com a manifestação pública das jogadoras do Corinthians, das Bravas. Então, o clima é péssimo, tem decisão na Copa do Brasil, tem clássico contra o Palmeiras no final de semana, tem a Libertadores já na sequência contra o Del Valle. Enfim, uma semana terrível para o Corinthians. E acho que as manifestações vão continuar, independentemente de que eu já ouvi, a hora que o resultado começar a aparecer dentro do campo, uma coisa, outra coisa. Respira fundo, parte pra bola, pé direito nela! Palavra pro Cuca, já não vamos falar mais nada. Cuca na coletiva de imprensa. Boa noite, Iva. Boa noite. Tá funcionando? Tá, sim. Olá, boa noite a todos. Todos bem? O técnico Cuca vai fazer um pronunciamento. Bem, boa noite. Eu venho aqui na emoção do jogo, né? Um jogo que foi demais, assim. Eu, pela primeira vez, eu pude sentir o pulsar da arena, o pulsar da Fiel a favor, né? Foi maravilhoso com a conquista dessa vaga. Foi um dia vivido assim, de um sonho, né? Foi maravilhoso. E antes desse sonho se realizar, tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre do que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Cara, eu tô aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada, mas porque eles sentiram, eu como um ex-atleta que eu sou, o que eu tô passando, né? E o que eu tô passando eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu tô passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Quando invadem as redes sociais de suas filhas, sua mulher com ameaças, com xingo. Vai embora, fulano, manda embora e ofensas que descabíveis, né? E chega um momento assim, sinceramente, que eu vou fazer 60 anos o mês que vem, dia 7 de junho. Você pesa o que vale a pena, o que não vale a pena na vida, né? Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido até de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem.
Amanhã eu tô em casa para cuidar de vocês. E contratei o Dr. Daniel Bialski, criminalista, a doutora Bia Saguas, que vão fazer todo o trabalho que eu nunca pude fazer, nunca contratei ninguém e agora vai ser feito. Lógico que quem fala coisas indevidas também, quem julga também pode ser julgado, mas o mais importante é eu agradecer o presidente, que é uma pessoa maravilhosa, que eu conversei com ele, já tinha tomado essa decisão ontem. Um cara do bem, um cara que vive dentro ali, como se fosse mais um cara maravilhoso, simples, humilde. E eu estava prejudicando ele, a pressão que ele está sofrendo em cima disso aí é enorme. A gente vê, a gente sente, conversa com ele, ele não fala que sim, mas a gente sente que é ele, o Alessandro, o que passa, o próprio time, então não é justo deixar eles ficarem sofrendo por um problema que é meu. Então é nisso que foi baseado essa saída minha, agradecer os jogadores, os 7 dias que eu tô aí, os caras me abraçaram, compraram meu barulho, minhas ideias, foi muito bacana. E se Deus quiser, eu volto um dia para poder fazer um trabalho do começo ao fim. Ok? Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima. Olá pessoal, estou aqui para anunciar minha saída do Corinthians. Estou muito feliz com a negociação. Era um acordo que eu tinha com o presidente do Willi lá atrás quando eu vim para o Corinthians. E dei meu melhor sempre pelo clube. Espero um dia poder voltar. E fica meu carinho a todos, aos torcedores que sempre me trataram muito bem, a todos os funcionários do clube, aos jogadores que eu tenho um carinho enorme e me ajudaram também nesse momento. Eu estou muito feliz, estou fechando com a equipe do Qatar, com o Al Rayyan. É um sonho que eu tinha de jogar lá, o presidente do Willi sabia, o Corinthians sabia desde a época que eu vim. Então, onde eu decidi junto com a minha família que isso ia ser o melhor para mim no momento. Então, fica aqui minha gratidão especial pro Corinthians e vai Corinthians. Ainda vai encerrar. Acabou! O São Paulo está na final da Copa do Brasil! O São Paulo derrota o Corinthians por 2-0. O São Paulo vira o confronto. Sai de 2-1 para 3-1. Então, contra o São Paulo, eu queria sair perdendo no primeiro tempo de 1-0. A ausência de alguns jogadores, como o próprio Duqueiroz, o Valeta, o Júnior Moraes. Quem? E o Asquira, Rádio Craque Neto. Rádio quê? Rádio Craque Neto. Craque Neto. Craque Neto? Beleza. Ele era craque mesmo. Você sabia que o campo de futebol aumentou 16 metros? E o campo aumentou 16 metros hoje. O campo aumentou 16 metros e 50, só que ninguém percebe que o campo aumentou 16 metros e 50. E aumentou 16 metros, sabia disso? O campo aumentou 16 metros e 50, porque aí o pessoal falando, o campo continua do mesmo tamanho. Se na tua casa tiver 2 banheiros e você ficar na dúvida qual que você vai fazer nas calças. Tem que tomar atitude de você ir no banheiro. Se fizer nas calças, você nunca mais vai fazer errado. Futebol é igual macarrão. Macarrão se come quente, se esfriar é muito ruim, cara. Aqui não tem moleza não, cara. Aqui a moleza mastiga água. Mas, cara, toda vez que eu chegar aqui, eu tenho que fazer análise do jogo. E se você tá preocupado com o lado esquerdo defensivo do Corinthians, já que a jogada dos gols nasceram por ali. Cara, eu não consegui entender. Te juro por Deus, cara. Não, a troca de preparador, cara, é o seguinte, a questão filosófica, eu não quero entrar no mérito da qualidade. Por que você optou por não usar 5 substituições, sendo que o time deu uma sentida ali no final do segundo tempo? Porque eu optei não usar.
Eu já fui vaiado algumas vezes, chamado de burro, até porque meu nome é Luxemburgo. Trocar o G pelo F fica Luxemburgo. Hoje aconteceram coisas boas mesmo, sabe? Porque a bola hoje já bateu na trave, não entrou. A bola hoje já bateu, o cara já fez o gol, estava impedido. Voltou, vi aquele cara, que ele parece aquele cara daquela música. Que ele faz aquele negócio assim, não faz? O cabelo vem aqui, né? A motivação é que eu quero apontada pro céu, já viu? Ah, não, então não queira ver não, cara. A verdade, o Duílio acertou e muito na saída do Luxemburgo em relação ao Corinthians, 30 pontos, já perdeu contra o São Paulo, perdeu agora do Fortaleza, não perdeu, né? Empatou o jogo 1-1, o time jogando muito mal, o auxiliar também, então eu não sei quem vai assumir, eu não sei quem vai ficar, só sei que as coisas vão melhorar, isso eu não tenho dúvida. Tomou atitude na hora certa. A avaliação dessa demissão tem muito a ver com um comportamento, de novo repetido do Luxemburgo em coletiva, que parece dizer coisas que só ele vê. Por exemplo, ontem também o Yuri Alberto viu, né, que o resultado foi bom para o Corinthians. Isso pesou? Pesou. Pesou uma informação que eu dei mais cedo lá no outro CNPJ, de que ele havia recebido uma proposta do Santos. Falei mais cedo lá no Band Esportes que isso tinha acontecido nos últimos dias. Também pesou o fato de, eventualmente, ele estar um pouco fora da atenção ao momento do Corinthians. Eu estou dizendo do lado da direção do Corinthians, eu não estou concordando, nem dizendo que isso aconteceu, tá? Por conta de problemas sérios, pessoais, que ele está enfrentando. E também pesou, e aí não tem a ver só com a avaliação do Duílio, mas com o grupo que é o Duílio, apesar de ele participar dessa eleição de forma constrangida, de que poderia acontecer com o Tite o que aconteceu com o Dorival. O Corinthians demorar para trocar de técnico, ver o Flamengo trocar de técnico e não tentar de novo o Tite. Segundo o Corinthians, o Tite de fato falou que só conversaria com o time sem técnico. Isso é informação do Corinthians. Então acho que é uma conjunção de coisas, além do fato de ter visto, acho que o desembarque do Tite ontem no Rio de Janeiro fez a candidatura do André Luiz Oliveira, que é o André Negão, abrir os olhos. Esquema. Então, quando eu mando o Luxemburgo embora, mando o Luxemburgo, que pra mim tá certo, tinha que mandar mesmo. Aí, eu tento o Tite, tomo não de novo. Aí, eu vou com o Mano. Pera aí, o Cascão, bota lá o WhatsApp do Duílio. Porque o Tite vai mostrar, porque sabe o que acontece aqui na televisão? Tudo que eu falo, Veloso, Souza, Pedro Henrique, Pedro Ramiro, eles cortam quem tem blog. E tá tudo certo. Usa a imagem da gente. Tá tudo certo. E viraliza. Como os donos da bola também cortam as nossas falas. E tudo que eu falo, eu falei. Eu sou responsável. Na Band não. Sou eu, meu irmão. Eu sou responsável que eu falo. Tudo que eu falar. Então, aí é o seguinte. Tudo que eu falei de errado, de certo, de bonito, de feio, de críticas políticas, de críticas raciais, homofóbicas, racistas, tudo sou eu, meu irmão. Eu penso assim. E aí é o seguinte, e aí, quando era pra vir o Mano, o que eu pedi pra você, Cascão? Tá no WhatsApp do Cascão, porque eu tava aqui, eu não tava com o celular pra trabalhar. Então o que o Duílio mandou pra você? Mostra aí, pode pôr. Vamos lá. O Mano não trabalha aqui no meu mandato.
Se puder, passa para eles e te agradeço. Aí quando, para nós, né? A gente tava no ar, ó. Tá no ar, 1h20. Aí quando o Duílio mandou isso, o que eu falei, Cascão? Em segundo lugar, o que muito se falou aí nessas últimas horas foi sobre uma declaração que eu fiz uma vez de que o Mano não trabalharia comigo na minha gestão. Então, quero esclarecer isso. Muitas vezes a gente é surpreendido por notícias que não são verdadeiras, por momentos que a gente passa dentro do clube e que só a gente desmentir, conversar com alguns de vocês, falar que não é verdade, não serve. Então, muitas vezes a gente passa para preservar o ambiente, para preservar o profissional que aqui estava, nem lembro na época. Tinha também o Roberto, que era meu diretor, não esperava que fosse sair, mas eu tive que dar uma declaração muito forte para que parasse naquele momento as especulações. Vimos isso ontem, novamente, muitos dando que o Tite estava fechado, que se apresentaria, e nós falando, respondendo, dizendo que nem abrimos negociação, não adianta. Então, muitas vezes é por isso, me desculpe por ter falado isso e hoje ter, mas a gente na vida aprende, a gente pode mudar de ideia, e entendo hoje que o Mano é o melhor pro Corinthians. Agradeço, professor, mais uma vez, pela terceira vez que o senhor aceita dirigir o Corinthians. Nas outras duas vezes também momentos muito difíceis. Bateu pro gol, encaixa, firme, sem rebote, sem susto, João Ricardo. O Fortaleza está na final da Copa Sul-Americana. Fim de jogo no Castelão. Um gol de Pikachu, um gol de Tinga. Dois dos mais representativos jogadores do time do Fortaleza nesse brilhante momento do time. Eles marcaram no comecinho do segundo tempo. E o Fortaleza vence o Corinthians por 2-0. Depois do empate por 1-1 em São Paulo, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana na semifinal. No meu faltam pelo menos 10 segundos, mas o meu não vale nada. Aí o Veríssimo põe a bola pra direita pra Fagner. O América se segura. Fagner tenta, pé direito. Fagner, pé esquerdo agora, levantamento muito alto. Gil toca de cabeça, meu toque por último. Cara, é quase que impossível entender como é que o Corinthians, com esses jogadores, é um time inexpressivo. Não o clube. O Corinthians é muito grande, tá ali, ó, Mundial, um monte de coisa importante. Mas é quase que é uma coisa assim muito louca. O torcedor do Corinthians tem que vibrar, porque o Juliano fez um gol aos 53 minutos, né? Faltando 10 segundos, de empate contra o América em casa, o time que tem 18 pontos e foi para 19, e o Corinthians para 33. É quase que insano você ver os jogadores do Corinthians não ter a disposição tática, não ter a disposição técnica. É um time morto dentro do campo, é um time sem criação, é um time que os mais jovens tentam algum tipo de jogada, os mais velhos ou os mais experientes estão se arrastando dentro do campo. Nós estamos em outubro, o Corinthians teve 3 pré-temporadas, teve um monte de treinador. O Mano não tem culpa nenhuma, mesmo tendo escalado o Matheus Bidu, não tem culpa nenhuma. Os culpados são os jogadores. É inacreditável um time jogar de uma maneira tão feia como essa. É horrível, horrível. É a primeira vez que eu fico com medo do Corinthians cair para a segunda divisão. E se cair, o problema não é meu. Olha o sufoco, olha o desespero, olha o nível de final de Copa do Mundo que o Corinthians está jogando contra o lanterna do Campeonato Brasileiro. Vai ser assim, meu amigo e minha amiga, até acabar a temporada. Vai ser assim até o último jogo contra o Curitiba. Vai ser sofrimento, vai ser angústia, o time não consegue andar em campo, não consegue honrar minimamente a camisa de um time que tem tanta glória, tanta história. Cara, que desespero, mano, esse empate foi péssimo. Não pensa que eu não tô. Tamo todo na mesma, o sentimento é o mesmo, que saco. Como o Corinthians judia, como é difícil, como cansa, vocês não ficam cansados?
fisicamente, não é no sentido figurado, não é figura de linguagem. Nós ficamos literalmente cansados, nós torcedores em jogo do Corinthians. Você sofre até o último minuto, é aquela coisa assim, nos testa no limite, né? Rapaziada, eu vou falar um bagulho pra vocês, hein? Não tá da hora não, hein? Ai, cara, ó, vou falar sério, assim. A última vez que eu senti isso foi num ano que não foi nada bom pra gente. É foda, porque qualquer coisa que eu fale agora pra vocês vão achar que eu tô agorando o time, que eu quero que se foda. E, cara, vai por mim, cara. Só de pensar que esse clube pode ser rebaixado, e pode, pra mim dá um nó na garganta. Eu sei que agora pro rival é felicidade, é zoeira e tem que zoar mesmo. O clube merece, fizeram isso aí com o Corinthians. Mas eu vou falar pra vocês, cara, viver o que a gente viveu naquela época, pra mim, só de pensar de novo, é angustiante, cara. E pela primeira vez eu tô falando com um nó na garganta, assim, porque eu não consigo ter perspectiva, cara, pra um time. Eu não consigo ter perspectiva pra um time que quase que perde pro lanterna do campeonato.